Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e chegamos no capítulo 13, que é muito famoso, porque foi musicado, né, no final da década de 80 pelo Renato Russo, uma música que se chama Monte Castelo e que mistura alguns trechos desse momentinho aqui da carta de Paulo com um poema de Luís de Camões, né? Bom, então vamos lá. Muitas traduções vão colocar, inclusive a música, né? Coloca a palavra amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse o amor, né? Eu nada seria. Vai nesse sentido. Mas aqui a Bíblia de Jerusalém traduz não amor, mas caridade. Tem uma notinha rápida aqui que fala, perdão, não é rápido não, ela é grande. A questão de usar caridade é para mostrar que há uma diferença entre o amor passional, o amor egoísta, né? Muitas vezes a gente fala, em nome do amor eu fiz tal coisa, mas aí tem ciúme, tem inveja, aí não combina nada com esse texto, muito menos com a mensagem. Então vamos lembrar, até agora o Paulo estava falando da diversidade de dons, da importância da gente reconhecer que cada um tem um papel na obra da criação, como está lá no livro dos Espíritos. Cada um tem algo a contribuir. E mesmo uma pessoa que às vezes acha que não tem nada para contribuir porque está passando aí por algum processo, né? A oração é uma excelente contribuição para a gente começar, né? Então sempre a gente pode contribuir, sim, a gente tem um chamado. E muitas vezes a gente tem mais do que um chamado, a gente tem um combinado, né? A gente faz o nosso planejamento espiritual e se propõe a fazer determinadas coisas, muitas delas difíceis, né? Enfim. Bom, então eu vou seguir aqui a Bíblia de Jerusalém para a gente adentrar com mais profundidade ao que o Paulo está falando. Não é o amor de um casal, não é o amor relacionado a uma paixão, é o amor da caridade, de colocar em serviço do próximo aquele desejo de ajudar, de fazer a vontade de Deus, né? Esse é o conceito de caridade. Aliás, aqui no Espiritismo a gente tem uma frase maravilhosa, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Naquele momento que o Kardec escreve isso, ele está ali fazendo uma comparação com uma frase que circulava muito, que é: fora da igreja não há salvação. Então a questão da gente aqui no Espiritismo não é que se você vai no centro espírita, se você faz isso, você faz aquilo, não é isso. Porque muitas vezes a gente vai, só que vai com o coração fechado. A questão é colocar esse amor em exercício. E a caridade é o caminho, né? Então ele fala, ó, ainda que eu falasse línguas, tanto as dos homens quanto as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa, ou como o tímbalo que tine. Então, assim, eu posso ter esse dom de falar as línguas, né? As línguas aqui, ser poliglota. Nossa, eu conheço a língua X, a Y, Z. Ou eu consigo até me comunicar, tem uma mediunidade aí, eu consigo me comunicar, os espíritos vêm, falam por mim, falam a língua deles, né? Vem um espírito aqui que fala latim. Mas sem o amor, eu sou como um tímbalo que tine, um bronze que soa assim, eu sou só uma matéria, né? É o amor que movimenta. E ele vai continuar para explicar a grandeza do que ele está falando. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Então aqui ele vai pegar dois pontos: a ciência e a fé. A ciência sem o amor é muito pouco. A fé sem o amor é muito pouco, de novo. Né? A gente pode pensar até na própria história do Paulo. Antes de se converter ao cristianismo, antes de ver Jesus, ele tinha muita fé também, né? Mas ele ainda não estava desperto para o sentimento do amor. Quando ele vê Jesus, ele vira a chave. Então, assim, ter muito conhecimento, ter muita fé. Fé no sentido de fidelidade a uma proposta que nos eleva a Deus. Mas sem o amor, a gente pode cair no sectarismo. A gente pode cair nas ilusões. Porque é só o amor que constrói. Porque Deus é amor. O dia que a gente entender isso, né? A gente vai conseguir vislumbrar o que o Paulo quer dizer. O filme Nosso Lar 2, né, que a gente está sempre falando dele por aí, porque realmente é um filme muito marcante, inovador, né, o nível de conhecimento que ele traz, né, com as imagens, ainda que seja um filme feito com pouco dinheiro, ele passa uma mensagem fenomenal.
E ele fala muito de amor. E é desse amor aqui que ele está falando. O amor dessa carta de Paulo aqui aos Coríntios, capítulo 13. É desse amor aqui que ele está falando. Então, é o amor que se movimenta para o bem maior. Né? Vamos ficar com isso por enquanto. Semana que vem a gente continua.